Diz assim a palavra de Deus, Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse: seja corajoso, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Diga, tanto em Jerusalém quanto em Roma. Quem está falando? Jesus. Sente e não fecha a tua boca, glorifica, não deixa nada roubar a revelação. Eu quero começar dizendo que nada pode impedir os planos de Deus. A Bíblia diz em Isaías 14, 27, o Senhor dos exércitos determinou, decretou. Quem pode mudar os seus planos? Eu quero dizer, querido, que ninguém pode mudar os planos do Senhor. E hoje você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com brilho nos seus olhos. Eu quero dizer que pessoas são movidas, uns por tempestades, outros são movidos por propósitos. E a palavra e a pergunta do céu é: o que te movem? Porque tempestades não definem, tempestades apenas revelam. Eu vou repetir: suas lutas não te definem, seu momento não te define, ele apenas te revela. Paulo está a caminho de Roma, e olha só o pacote que Deus prepara. Primeiro, Deus fala com ele, em Atos capítulo 23, e ele agora está em direção ao seu destino profético. Como é que ele está em direção ao destino profético? Ele não está num cruzeiro, ele não está na primeira classe, ele não está na melhor aparência natural, mas ele está no navio prisão, e para uns ele é um condenado, mas Deus esconde no meio das dificuldades algo que o homem não entende. Deus confunde o inferno, Deus confunde as pessoas, porque a questão não é como você vai, a questão é que você vai chegar. Não, pode ser melhor. Talvez pessoas não entendam o contexto. Paulo tinha sido julgado por pregar o evangelho, mas mesmo assim ele não se calou, ele não se envergonhou do evangelho, porque é poder de Deus. É poder de Deus o evangelho, e por causa do evangelho ele foi julgado, e ele foi o quê? Ele foi encaminhado para Roma. E ele, como que ele vai? Mas querido, atrás disso Deus está dizendo: eu tenho uma missão para você em Roma. Assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, agora você tem que ir para Roma. Ei, agora você tem que ir para a nova geografia que eu tenho para você. Amém ou não amém? O que é Roma? Roma é o centro do mundo naquele momento, não era Jerusalém. Roma era as nações reunidas. Eu quero declarar que Deus vai te enviar para as nações. Deus vai te enviar para as nações. O que é Roma? É o meu lugar profético, é o meu destino profético. Roma, meu amado, é o que Jesus falou: assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, agora eu tenho uma nova missão para você. Ei, meu irmão, não saia sem Deus mandar. Não saia, e só vá como Deus enviar. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é na tua hora, é na hora de Deus. E eu quero dizer algo: nesse processo, muitas pessoas tentaram dissuadir Paulo, tentaram impedir Paulo, mas Paulo estava determinado. Fala para o teu irmão: seja determinado pelo propósito e não pela tempestade. Amém ou não amém? Não pela dificuldade. E eu quero declarar algo que você vai entender talvez mais adiante. Diga: percepção não é necessariamente realidade. Mais uma vez, percepção não é necessariamente realidade.
Quem questiona, sabe, as circunstâncias, perde a direção. Quem questiona, quem fica apavorado numa circunstância, perde a voz de Deus. Muitas vezes nós não entendemos como Deus envia. Algumas vezes Deus envia colocando dentro de um cesto. Deus quer um lugar diferente. Outras vezes, meu amado, nós somos humilhados e vendidos como José. Outras vezes nós estamos falidos, quebrados como Ruth. Outras vezes nós estamos julgados e condenados como Paulo. Ei, não importa o pacote, o importante é chegar lá. Não, você pode falar assim: eu estou. Não, diga: eu estou no meu caminho para Roma. A forma como Deus envia não importa. Paulo está em direção ao seu destino e não importa como ele vai chegar. Ei, meu irmão, o importante é recebe no teu espírito que nós vamos chegar. A percepção parece que perdeu o controle de tudo, nós perdemos a direção de tudo. Há um governo que não respeita moralidade, valores, um governo que não respeita, sabe, princípios, sabe, um sistema que não respeita a sua própria constituição. Mas eu quero dizer, eu não perdi o controle, não. Para de ficar afetado, porque percepção não significa realidade. Não é porque as coisas estão ali que elas estão estáveis, porque quem está no controle não é o sistema, quem está no controle não é o câncer, quem está no controle não é a doença, quem está no controle não é a economia, quem está no controle não é o inferno, quem está no controle não é seus odiadores, não, quem está no controle não são seus acusadores, Ele está no controle. E eu quero dizer, eu não perdi o controle, não importa como Deus envia, você vai chegar ao seu destino. Para isso nós temos que entender que, sabe, propósito, diga propósito, é mais importante do que conforto. Propósito é mais importante que conforto. E percepção não é necessariamente realidade. Agora entende, Paulo está a caminho de Roma. E algo acontece nesse caminho de Roma. O que era ruim ficou pior. Porque no natural, Paulo estava sendo condenado ao inferno e ia mandá-lo para lá. Mas no espiritual, o mundo espiritual sabia: Paulo não pode chegar a Roma. Paulo não pode chegar a Roma. Sabe quando Deus tem um grande propósito, sempre vem uma grande tempestade. Quando Deus tem uma grande missão, sempre vem uma grande tormenta. Mas eu quero dizer que percepção não define realidade. Ou seja, não são circunstâncias que vão te impedir. Quem dera o diabo conseguisse, mas o diabo não consegue. Ele tenta, mas não pode, porque quem pode é Deus. O máximo que ele faz é soprar ventos, é criar circunstâncias. Sabe para quê? Porque assim como Deus quer te mover, o diabo quer te mover. Alguém está me ouvindo? Sabe? E no caminho do seu propósito você vai encontrar tempestades. Qual é a sua tempestade que você está enfrentando agora? Qual é a tempestade? Você busca energia ou você perde energia? Hein? O que é, meu amado? Tempestades tem propósito. Diga, tempestades. Quando você está sintonizado, você consegue ouvir o que outros não conseguem ouvir. Cara, é forte demais. Eu acho que não vou nem pregar, porque o pessoal não está prestando atenção. Não, quem está prestando atenção aí? Será que lá no fundo alguém está prestando atenção? É forte, eu não vou desperdiçar. Lá em Atos 27:15 diz que o navio foi arrastado por tempestade. O que o navio foi? Arrastado, sem poder resistir ao vento. E a Bíblia diz que assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. No versículo 17 de Atos 27 diz: então amarramos o navio com cordas para fortalecer, porque muitas vezes na tempestade a gente quer salvar aquilo que não vai ser salvo.
gente acha que o que nos mantém, nos faz sobreviver é o navio. Eu quero dizer que o navio, ele é um meio, ele não é o fim. Quem está sobre a sua vida, quem sustenta, quem protege, não é a estrutura natural, é algo muito maior do que isso. E eles amarraram o navio, eles pecaram, eles falaram: o navio tem que resistir, sabe? E chegou a um ponto que eles fizeram? Eles pararam de lutar contra. É isso que acontece com muitos, e se deixaram levar pela tempestade. Diga: se levar pelo vento, se levar pela tormenta. E o resultado, no versículo 18 diz: e eles foram violentamente espancados, açoitados pela tormenta. Muitos estão assim hoje, espancados, açoitados, perderam o seu louvor, perderam a sua adoração, perderam a vontade e se deixaram carregar, se deixaram levar, foram vencidos, se cansaram. Agora guarda isso que eu vou falar agora. Cristianismo é menos sobre o que movemos e mais sobre aquilo que nos move. Ei, eu vou repetir: cristianismo é menos sobre aquilo que nós movemos, controlamos, administramos, e é mais a respeito do que aquilo que nos move. E eu quero te fazer uma pergunta: o que é que te move? Você é movido pelo passado ou pelo futuro? Pelo patético ou pelo profético? Por problemas ou por promessas? Por pesadelos ou por sonhos? Por dramas. Tem gente que é movida por drama. Tudo vira um drama. Alguém não fala com ela, é um drama. Alguém esquece ela, é um drama. Acontece alguma coisa, um acidente, é um drama. Ei, o que te move é o profético ou é o patético? O que te move, meu irmão? O que te move é o drama ou é o propósito? Aprenda. O que te move são os elogios ou críticas. Eu quero dizer, os elogios não te constroem e as críticas não te destroem. Então aprenda a não viver pelos elogios e nem morrer por causa das críticas. Para de drama na tua vida e começa a ser profético. Alguém está ouvindo essa palavra? Alguém está recebendo a palavra? O que acontece? O que nos guia determina onde nós chegamos. Nosso destino é determinado por aquilo que nos guia. E querido, ou o problema, ou a tempestade te guia, ou o propósito te guia. Hoje em dia, mais pessoas são movidas pelo drama do que pelo destino. Como é que você está? Meu salário está atrasado. Uma doença aqui, uma doença ali, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Sabe, muitos cristãos passam mais tempo reagindo ao inferno do que ao céu. Muita gente reagindo, sabe? Muitos crentes são movidos por ventos da cultura do cancelamento, dessa cultura, sabe, da popularidade, dos likes, e perderam sua posição profética. Ei, meu querido, o importante não é quantos likes ou seguidores você tem na terra, mas aquele que te aplaude no céu, aquele que te olha do céu. Muitos estão sendo levados a aceitar aquilo que Deus rejeita, a tornar comum aquilo que não é comum, meu irmão. Não é a cultura que vai me moldar, não é a cultura que vai me cancelar, não é o mundo que vai definir para onde eu vou. Ei, um dia eu era carregado pelo curso deste mundo, pelo príncipe das potestades do ar, mas hoje você tem que ser guiado. Alguém recebe? Hoje você tem que ser guiado, não pela terra, mas pelo céu, não pelas circunstâncias, mas pelo propósito. Para de ficar justificando situações para não fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Ei, meu irmão, se um pequeno problema te tira da tua posição, você não está preparado para ela.
Eu estou cansado de ver pessoas que têm um ministério fracas. Acontece uma coisinha pequenininha. Sabe, eu tive um problema. Ei, meu irmão, o que é que te move? O que é que te move? Você já deixou um problema em casa para buscar Jesus na rua? Você já deixou como Jairo, sabe, um problema? Você já fez como centurião? Muitas vezes aqueles incrédulos, aqueles que não participam, têm mais fé do que aqueles que andam juntos. Sabe por quê? Porque eles têm disposição de correr para o altar, de se manter na presença de Deus e de aprender a posicionar. Meu irmão, não é o evangelho que se encaixa a você, não é Deus que se encaixa a você, não é a sua agenda, é a agenda de Deus. Sabe por que você não está no tempo de Deus? É porque a sua agenda, ela está prevalecendo acima da agenda de Deus. Eu não posso porque eu tenho isso, eu não posso porque, ei, quem te deu o que você tem? Então por que você sacrifica aquilo que Deus te deu? Bora, gente. A Bíblia fala sobre ser movido, guiado pelo Espírito e não pela carne. Guiado pelo Espírito e não pela carne. E a Bíblia diz que esses que são guiados, movidos pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Se nós queremos experimentar o que Deus preparou, nós temos que aprender a ser impulsionados, dirigidos pelo seu Espírito. Amém? Não pela correnteza do curso deste mundo, do Espírito, porque tudo na terra é um mover. Ou você está sendo guiado, dirigido, movido por Deus. Por isso que eu não aceito dramas. As pessoas chegam para mim querendo, sabe, que eu participe do teatro que elas fizeram, sabe, eu não vou ser figurante. Meu irmão, Deus, Ele quer acabar com esse personagem na tua vida, porque você não nasceu para ser movido por circunstâncias. Tem uma doença, eu tenho um Deus que sara. Tem um vale, eu tenho um pastor que não te abandona no vale. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. O resultado da depressão é a falta de revelação, porque você pode superar a depressão. Ela é uma realidade, ela pode ser sentida, mas começa a sentir o céu, mais do que as suas emoções, mais do que as dores que você passou. Sabe por que você está sentindo isso agora? Porque você perdeu a sua perspectiva, que Deus não perdeu o controle, não. Nós precisamos dar para essa geração, homens e mulheres, uma igreja que é impulsionada pelo céu e não pela terra. Amém? De uma igreja que tenha coragem de enfrentar esse sistema, seja socialista, seja o ista que quiser, e dizer, meu irmão, Deus criou homem, mulher, Deus criou menino, menina. Ei, nada vai mudar, esse pecado continua sendo pecado, mas a graça de Deus continua existindo. Nós temos que parar de querer ser politicamente correto e irmos para Romanos, que diz: não vos amoldeis, não vos conformeis, não se deixe levar por esse mundo, meu irmão. Nós só podemos salvar o mundo quando nós não formos com o mundo. A partir de hoje, a sua casa será conduzido pela presença. Quando chegar um problema, você vai ter uma palavra. Eu vou entrar, meu irmão, daqui a pouco. Eu declaro, levante as mãos, que o seu destino será maior do que o seu drama. Sua promessa silenciará o seu problema, seu milagre redimirá o seu erro, seu sonho porá fim ao pesadelo, e sua bênção ultrapassará a sua dor. Alguém recebe? Quem crê, declare assim: eu estou a caminho de Roma. E o interessante, no meio dessa tempestade,
Diga: tempestade. Sabe, eles estavam no barco, o barco sendo levado, e no meio, diga, no meio da tempestade, acontece uma das coisas mais loucas que pode acontecer. Todo mundo vendo e ouvindo o ranger do navio, as pessoas desesperadas gritando, as pessoas chegando aos seus limites, mas a Bíblia fala que o Senhor falou no meio da tormenta. Que eu quero dizer com isso, que você pode hoje ouvir a voz de Deus no meio desse inferno que você está passando. Você pode ouvir a voz de Deus no meio dessa inundação que você está passando. Diga: eu posso ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a Deus no meio da enfermidade, querido. Sabe, você não tem problema você ter uma dor, mas você tem que ouvir. Olha o que diz o versículo 22, sabe? Agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio vai ser destruído. Para pensar. Olha que palavra doida. Vocês vão perder a vida, o navio vai arrebentar. Cara, eu não sei como é que eu reagiria, mas olha o que diz: um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Aonde? No meio da tormenta. Diga: no meio da tormenta. Quem está com você não é o diabo, quem está com você não é o inferno, quem está com você é o Senhor no meio da tormenta. E ele disse: Paulo, não temas. Mais uma vez, importante, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todas as pessoas do navio. O chamado de Deus não destrói a vida de ninguém. Eu vou repetir, meu irmão: pessoas tomam decisões fora da direção, e daqui a pouco pessoas são quebradas, pessoas se desviam. Chamado de Deus tem uma palavra: nenhum se perderá. Teu chamado não vai custar sua família pode não entender, mas o importante é você ser a pessoa certa, que ouve a palavra de Deus no lugar incorreto, no lugar da luta, e tenha coragem de abrir a boca e dizer: ainda que esse navio se despedace, ei, vocês não vão morrer. Esse momento não é para a morte. Alguém recebe, por favor, em nome de Jesus. Propósito é maior do que perda. As pessoas acham que perda define. Eu quero dizer que muitas vezes não é perda, meu irmão, é propósito, é mensagem. Para de ficar perdendo o propósito para quem perdeu o propósito dele. Eu vou repetir: para de ficar perdendo o propósito. Eu vejo pessoas que perderam o propósito, para pessoas que perderam o propósito, porque elas entraram no desespero, e eu entrei no drama delas. Eu me inscrevi para ser um ator no teatro delas, e eu comecei a ser, sabe, parte do circo. Ei, meu irmão, se você não quer ser um palhaço, para de ficar no picadeiro que Deus não colocou você. Tenha coragem de ser profético, tenha coragem de crer naquilo que Deus falou. Quando todos desistem, uma pessoa faz diferença. Isso é um padrão bíblico. A Bíblia fala que Jesus, a presença de Jesus, Ele resgatou todos os discípulos no meio da tempestade. A tua presença com o propósito de Deus vai ser a chave que vai preservar todo mundo. O Espírito Santo está dizendo que alguns de vocês perderam o navio, perderam o emprego, perderam o relacionamento. Mas eu quero te falar: apesar de tudo, o propósito não está cancelado. Você está aqui, aleluia. Deus não cancela por causa de um momento. Um evento não é uma história. Um evento, ele pode catapultar, se você se mantiver na posição certa, falando a palavra certa, com o Deus certo, que Ele vai te mandar para onde outros não podem. Apesar de tudo, meu irmão, eu quero dizer que você continua aqui. Eu posso saber de algo, eu conheço o drama de muitos, eu conheço o diagnóstico de muitos, mas você continua servindo, você continua adorando,
adorando, você continua glorificando, você continua representando a Deus, apesar de tudo, porque eu declaro Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Ei, meu irmão, você está entendendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, chamados segundo o seu propósito. Propósito não é cancelado, e percepção, meu irmão, não define realidade. Aleluia! Oh, xarabacaia. Quando a sua integridade, ela é mais importante que a sua influência, quando você é movido pela unção em vez da ambição, quando sua convicção é maior do que medo e crítica, quando o seu louvor é mais alto do que a sua dor, nada pode te parar. Imparável. Cara, o que para esse cara? Nada. Não é altura, não é profundidade, não é largura, não é espada, nada pode te parar. Ei! Por que eu não posso ser parado? Porque eu não sou movido por percepção, eu sou movido pelo Espírito de Deus. Alguém é movido do Espírito de Deus? Fala para o teu irmão, Deus não tem plano B. Nesse meio todo, alguns homens estavam lá ouvindo, amém, Paulo, amém. Mas só que ao mesmo tempo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam baixando o bote salva-vidas. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas tem plano B. Quem acredita em plano Deus, fica no plano A de Deus. Ele não cria plano B. Sabe, essas pessoas parecem que estão, mas não estão, porque elas têm uma intenção, sabe de quê? De salvar a sua vida. Meu irmão, o que faz você abrir mão da sua posição na sua casa, na sua família, em uma posição espiritual? Isso se chama plano B. O plano B é se deixar levar. O plano B é achar que você tem uma segunda decisão, é achar que Deus muda opinião. Meu irmão, Deus não muda opinião. Fica firme na sua posição. E sabe o que Paulo fala? Corta as cordas, deixa o plano B embora, porque quando você não tiver opção a não ser Deus, aí você vai ver o profético de Deus se cumprindo na sua vida. Quer que eu pare de pregar? Para o teu irmão, elimine o plano B. Sabe, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um plano, Deus nos deu orientação, que vão afetar diversas gerações. O meu posicionamento, ele pode, sabe, provocar certas situações. A Bíblia diz que o barco estava caindo aos pedaços, e as pessoas queriam salvar a sua vida, normal, mas meu amado, eu quero dizer, elimina o plano B. Ei, quando o diabo sabe que se ele fizer aquilo, não vai te mover, ele já perdeu, porque você está se sujeitando à poderosa mão de Deus. É igual Ruth, ela olha para Noemi, Ofra, ela chora, Ofra abraça, mas Ofra tem o plano B, e a Ruth não tem um plano B, ela só tem o plano A. O seu Deus será meu Deus, a tua terra é minha terra, nada me separará de ti a não ser a morte. Olha, tem pessoas que abrem mão de discipulado, abrem mão de igreja, porque situações ficaram difíceis, e são movidos por quê? Por barcos salva-vidas. Nós vivemos numa geração cheia de opção, mas no céu só tem uma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor frutificarão. Ei, meu irmão, eu quero dizer, chega de ser levado de um lado para o outro, para de ficar ser conduzido de um lado para o outro. Vire para alguém e diga profeticamente, fale profeticamente, elimina o plano B, solta as cordas. E para encerrar, fala, teu irmão, Deus é especialista em usar destroços, coisas quebradas,
O milagre, ele nunca acontece com o que você não tem. E o que você tem pode ser quebrado, pode ser pedaços, pode ser destroços. Muitas vezes nós achamos que precisamos do pacote todo, mas a única coisa que precisamos é da graça de Deus, da direção de Deus, é ser movido pelo Espírito, não por dramas. E a Bíblia fala que aquele navio começou a se despedaçar. Diga, despedaçar. Muitas pessoas estão despedaçadas. Muitas pessoas falam: eu só tenho meio louvor, meu louvor está despedaçado. Eu quero dizer que meio louvor continua sendo um louvor. Alguém pode glorificar a Deus, alguém pode exaltar o nome do Senhor. Meu irmão, a Bíblia fala no versículo 44, olha que coisa tremenda: os demais estavam ali em tábuas, em pedaços de navio quebrados. O que significa isso? Que Deus usa coisas quebradas, e os destroços serão suficientes para você chegar onde Deus quer para você, ao seu destino. Meu amado, nada vai impedir, tempestade não vai impedir, a falta de navio não vai impedir, porque o plano de Deus não vai falhar na sua vida. Deus faz coisas extraordinárias. Muitas vezes fala assim: eu não sei nadar, mas Deus vai fazer algo chegar boiando perto de você. Pode pegar aí, meu irmão, porque a praia está logo ali. Aleluia. Somos oprimidos por problemas, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não levados ao desespero. Somos caçados, mas nunca abandonados por Deus. Somos derrubados, mas não somos destruídos. Mas se você estiver quebrado, Deus pode consertá-lo e usá-lo. Se estiver vazio, Deus pode te encher. Se estiver em pecado, hoje Deus pode te perdoar. Se estiver paralisado, Deus pode te fazer se mover. E se você estiver morto, Deus pode te ressuscitar. Aleluia. Sabe o que a palavra faz? A palavra ativa uma unção. Há algo sendo ativado agora na vida de pessoas, e Deus quer te mover hoje para o altar. Deus quer te mover para o propósito. Você olha assim: meu Deus, essa empresa quebrou, essa situação não deu, eu vou morrer afogado. Ei, meu irmão, o propósito de Deus vai te levar ao destino que Ele preparou para você, porque importa que você chegue a esse nível espiritual. Qual é a palavra de hoje? Elimina o plano B. Seu propósito vai superar o seu drama.